Fatores do clima. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também nos grupos de WhatsApp, porque o conhecimento é para ser compartilhado. Os fatores do clima. Na superfície terrestre, existem climas com características bem distintas, alguns deles bem quentes, outros muito frios, alguns bastante chuvosos, outros extremamente secos. Essa grande diversidade climática decorre em grande parte da atuação de diversos fatores que interferem principalmente na temperatura e na umidade do ar atmosférico, influenciando diretamente as características climáticas de cada região. Esses fatores são denominados de fatores do clima, que são os seguintes: altitude, latitude, correntes marítimas, maritimidade e continentalidade e vegetação. Altitude é a distância vertical de um lugar em relação ao nível do mar. Também interfere diretamente em suas características climáticas. À medida que a altitude aumenta, o ar atmosférico vai se tornando cada vez mais rarefeito e sua capacidade de reter o calor irradiado da superfície terrestre também diminui, tornando-se cada vez mais frio. Por isso, quanto maior a altitude de um lugar na superfície terrestre, menor será sua temperatura média. A cada 100 metros de altitude que nos elevamos, a temperatura do ar diminui, em média, cerca de 1 grau. Isso explica porque as montanhas mais altas do mundo, mesmo aquelas localizadas nas regiões mais quentes dos trópicos, apresentam seus cumes permanentemente cobertos por geleiras. Latitude. De maneira geral, as temperaturas na superfície do planeta variam de forma inversa, de acordo com a latitude, ou seja, a temperatura diminui conforme a latitude aumenta e vice-versa. Isso ocorre pela incidência diferenciada dos raios solares sobre a superfície esférica da Terra. Já vimos que a insolação é mais intensa nas baixas latitudes equatoriais, onde os raios solares incidem perpendicularmente à superfície, diminuindo gradativamente conforme as latitudes aumentam em direção aos polos. Correntes marítimas. As extensas correntes marítimas que se movimentam pelos oceanos podem exercer grande influência sobre o clima de regiões situadas no interior dos continentes. Ao se deslocarem, as correntes marítimas são capazes de alterar as características das massas de ar, podendo provocar o aumento ou a diminuição da temperatura e da umidade atmosférica. As correntes marítimas, quentes, por exemplo, levam calor e umidade às regiões por onde passam, enquanto as correntes frias provocam quedas de temperatura nas áreas por onde circulam. Maritimidade e continentalidade. A maior ou menor distância de um lugar em relação ao oceano também interfere em seu clima. Isso ocorre porque a capacidade de reter calor da água é maior que a da Terra. Os oceanos, por exemplo, demoram mais para se aquecer, pois o calor proveniente da radiação solar se propaga até grandes profundidades. Esse calor contido na água é liberado lentamente e faz que a amplitude térmica nas regiões litorâneas seja menos acentuada. É o chamado efeito de maritimidade. As regiões localizadas no interior dos continentes, por sua vez, se aquecem mais rapidamente, pois o calor se concentra próximo à superfície. Como a Terra se esfria mais rapidamente, a amplitude térmica nas regiões interioranas é mais acentuada. É o chamado efeito de continentalidade. Vegetação. As características climáticas que atuam em certas regiões do planeta também são influenciadas pelo tipo de vegetação natural ali existente. Em uma floresta tropical úmida, por exemplo, a radiação solar, que incide diretamente sobre a copa das árvores, aumenta o calor, fazendo com que as plantas absorvam por meio
de suas raízes grande quantidade de água contida no solo. Esse mesmo calor faz as plantas transpirarem, liberando a água de seu interior na forma de vapor. Na atmosfera, o vapor se condensa, formando nuvens carregadas que se precipitam na forma de pancadas de chuvas. São as chamadas chuvas de convecção. Assim, a própria floresta tropical é responsável, em grande parte, pelo clima chuvoso que atua sobre ela. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. Quais são os fatores do clima?